Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento Lojas do Sim. Você conhece, você confia na Júlio 46, no centro de Canela. E a partir da clínica psicanalítica com crianças, nota-se a estreita relação entre os cuidados e a medicalização. Para falar sobre este tema, diagnóstico e medicalização, a gente está aqui com a nossa colaboradora psicanalista, membro do Centro de Estudos Psicanalístico de Porto Alegre Serra, graduada em Psicologia pela Unicinos, especialista em transtornos do desenvolvimento da infância e adolescência pelo Centro Lídia Coriá, coautora do livro O Tempo Sombrio que Nos Afeta, pensando a ética da psicanálise. Ela trabalha em clínica psicanalítica e supervisão em consultório particular em Canela. Ela é coordenadora do Seminário Teórico em Formação Psicanalítica. A doutora Ana Paula Rodrigues com a gente aqui nesta manhã para falar sobre este tema, né? E a gente começa dando sobre diagnóstico e medicalização. Bom dia, tudo bem, doutora Ana? Bom dia, Braulio, tudo bem. Vamos começar falando do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que aliás é muito comum e digamos assim, a partir do diagnóstico também ter a medicalização, né, doutora? Uhum. Exatamente. Esse é um tema, assim, Braulio, que tem me tomado muito nos últimos tempos, porque eu atendi muitos anos, assim, crianças e adolescentes, né, no consultório. E hoje, então, recebo mais adultos e os pais. E tem esse diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um diagnóstico super difundido, né? Que tanto que algumas pessoas dizem, isso é o meu TDAH, né? É um diagnóstico também muito questionado por várias áreas do conhecimento. Por quê? Porque ele é um diagnóstico muito... que dá muita margem para erro diagnóstico. Sim. É um diagnóstico muito amplo. Se a gente for ler o DSM e o CID, que são os grandes manuais nosográficos de transtornos mentais, muito utilizados pela psiquiatria, a gente vai se encaixar em praticamente todos eles. Uhum. Assim, porque a gente sempre vai ter algum sintoma de algum transtorno. E o TDAH, então, mais ainda, assim, ele é muito vasto, né? Sim. Então, o que me preocupa são essas crianças muito pequenas, assim, sendo diagnosticadas, né, com esse nome e sendo medicadas em seguida, né? Porque esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, assim, nas crianças, o que acontece, assim, nos adultos é essa coisa, assim, esquece muito chave, esquece carteira, esquece coisas, né? A pessoa sai, tem que voltar 1000 vezes porque esqueceu. Tô dando exemplos, assim, né, grosseiros, assim. Nas crianças, esquece de fazer o tema, esquece de levar material escolar, ou é uma criança muito agitada, uma criança que está sempre correndo, pulando, que atropela todo mundo. Só que, assim, né, são, que a gente chama de sintoma, mas são comportamentos, assim, muito comuns, sim, né? Sim. Sim, eventualmente todo mundo esquece alguma coisa, né? Só que nas crianças tem uma exigência, assim, né, absurda, assim, crianças muito pequenas que já sejam muito organizadas, assim, né, na sua vida, assim, tem uma vida inteira para se organizar, nem os adultos conseguem, né, Brau? Pois é, até hoje estou lutando com isso. Exatamente. Então, assim, isso é muito complicado. Porque para a psicanálise, esse diagnóstico, primeiro que é um diagnóstico, assim, super questionado. Segundo, que normalmente o que a gente vê nesses casos são casos de angústia. De uma angústia excessiva, né? Que desemboca numa agitação motora. Por exemplo, nas crianças, né? Sim. A criança não dá conta de processar tanta angústia, tanta ansiedade e fica se mexendo. Isso também acontece no adulto. Muita informação, excesso de telas. Exatamente, o excesso de tela, e aí é que tá, né? Esses grandes manuais diagnósticos não consideram isso. Uhum. Não considera o excesso de tela, não considera a pandemia recente, porque a pandemia também teve um efeito sobre as crianças. Sim. Então a gente ainda está vendo o efeito traumático desse tempo nas crianças, que desemboca num excesso de angústia. Que a criança não tem, muitas vezes a criança não consegue articular como o adulto articula, não consegue dizer o que está sentindo.
por exemplo, né? E acaba se transformando nessa coisa, assim, corre, atropela todo mundo. E doutora, se para nós é difícil esse excesso de informação, imagina para as crianças, né, que estão em processo de desenvolvimento. Exatamente. Então tem uma... Por isso que eu digo que tem uma exigência, muitas vezes é muito mais uma exigência do adulto, assim, que justamente pelo adulto tá inserido no mundo agora muito acelerado, de que a criança também entre nesse aceleramento, assim. Então a gente acelera as crianças. E daí a gente diz que ela tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dá um remédio, dá uma medicação, a criança se acalma, só que a gente precisa entender que quando a gente abafa esse tipo de sintoma, a gente também abafa a criança. Aquela angústia, porque a angústia, eu sempre digo assim, a gente precisa colocar a angústia para trabalhar a favor de nós. Sim. Porque não existe ficar sem angústia, isso não tem como. Claro. Só que ou tu fica tomado pela angústia, não consegue fazer nada, ou tu põe ela a trabalhar. Sim. Né? E com a criança é a mesma coisa. Só que a gente precisa entender o caminho psíquico que ela faz. Por onde que a angústia está percorrendo. E como é que se faz essa estruturação, né? Como é que é a estruturação psíquica? Pois é, a estruturação psíquica, Braulio, ela vai, assim, se fechar só no final da adolescência. Por isso que é muito complicado o diagnóstico na primeira infância. Sim. Porque isso varia, né? E como os sintomas, eles são muito variados, assim, os comportamentos são muito variados, é muito difícil fechar um diagnóstico na infância. Porque a criança ainda tá, né? Ainda tá em desenvolvimento. E só vai se fechar lá no final da adolescência. Então, tem esse ponto, tem o outro ponto que a gente comentou agora, a questão do excesso de tela, que aumenta exponencialmente essa questão da agitação motora. E não só da agitação, né? Porque esses vídeos, assim, de YouTube ou das redes sociais, se a gente for prestar atenção, é pura imagem, né? É pura imagem que entra para a criança pela via, né, da percepção auditiva e da percepção visual. E a criança não tem maturidade suficiente para processar o que está entrando. Sim. Só que o psiquismo, ele trabalha com homeostase, né? Tudo que entra, assim, né? Toda angústia, em alguma medida, ele vai tentar fazer com que isso saia para ficar numa homeostase. E a criança, muitas vezes, não tem ainda palavra, não tem recurso suficiente para isso e vai entrar numa agitação motora. Ou num esquecimento, assim, né? Porque, assim, se a gente for pensar quando a gente era pequeno, né, Braulio? O que se fazia na época, assim? A criança chegava da escola, normalmente ia brincar na rua, né? Exatamente. Correr rua, que nem a gente diz. Ou as crianças que ficam, a gente diz, tá no mundo da lua, né? Que fica lá fantasiando, imaginando, no mundo da imaginação. E isso é hiperatividade, déficit de atenção? Não é. Claro que não. Então, assim... Faz parte do universo faz infantil. parte e precisa fazer parte. Né? Claro. Precisa fazer parte. A criança não pode estar conectada o tempo todo, prestando atenção o tempo todo em todos. Nem a gente consegue fazer isso. Isso é, assim, impossível psiquicamente. Claro, é sobre-humano. Claro. Ninguém aguenta, por isso que gera tanta angústia. Essa é verdade. E ansiedade também. E né? ansiedade, eu chamo de angústia, mas são coisas claro, parecidas. Estão associadas, né? A angústia e a ansiedade. Aquela ansiedade que não consegue fazer as coisas, enfim, e fica correndo, parece como cachorro, né? Atrás do rabo e não alcança. Isso, porque também percebe essa demanda, também a criança percebe a demanda do adulto e faz alguma coisa com isso, nem que seja ficar correndo. Exatamente. Porque outra coisa ela não consegue fazer. É verdade. Então, a angústia, a ansiedade tem isso, assim, desse potencial criativo, né, Braulio? E qual é a orientação para os pais, né? Porque agora, na verdade, o foco é com os pais, né, doutora? É com os pais, é com as escolas. Com as escolas, né? professores. Porque são crianças que, claro, fazem um tumulto, assim, né, na escola. Então, tem isso, assim. Também tem, às vezes, o encaminhamento vem justamente da escola para que essa criança seja avaliada. Às vezes já vem com o diagnóstico da escola, né? Então, a orientação é que os pais minimamente estranhem, assim. Precisa estranhar esse diagnóstico. Sim. Precisa questionar esse diagnóstico e não tomar como algo pronto, líquido e certo. Assim, é isso, tem isso, vai tomar uma medicação e vai... Porque isso, o diagnóstico, muitas vezes, acalma os pais também. Ter um nome para o que a criança tem, acalma. Só que os pais precisam estranhar. Claro. Né? Precisam estranhar, precisam questionar e dar um passo atrás, né? Porque tentando entender se isso que eu digo assim, né? Essas crianças que atropelam,
A gente precisa lembrar que pensando na pandemia, assim, né? Que a vida atropelou essas crianças. É verdade. Atropelou essas crianças, então, assim, a gente precisa dar um passo atrás. É verdade. E muitos pais usam a medicação, né, a medicalização, porque já estão habituados eles também, né, com o próprio medicamento, como se fosse um remédio, algo mágico que tira o problema. Pelo contrário, né, muitas vezes aumenta. Aumenta porque o que tu faz, né? Claro que aquele sintoma, por exemplo, da hiperatividade, com uma medicação, tu não vai ter mais. Só que tu não tira a angústia. Tu abafa ela. Sim. E ela fica circulando no psiquismo. Claro. Né? Claro. Então vai acabar fazendo outros sintomas. Então Sim. o que precisa, num primeiro momento, assim, o que eu diria para os pais é estranhar esse diagnóstico. Sim. Não dá, justamente por isso, assim, é um diagnóstico tão difundido, tão questionado por diversas áreas do conhecimento, mas os pais ficam um pouco assim, não têm esse conhecimento, né? Sim. Acham que é isso. Se alguém falou que é porque é. Sim. Mas precisa estranhar, né, Braulio? Tem que procurar para realmente, essa criança necessita ser medicada mesmo, se ela está com esse diagnóstico de hiperatividade, né? O déficit de atenção. Para quem quer mais informações, doutora Ana Paula Rodrigues, como é que faz para encontrá-la? Pode me encontrar pelo meu celular, né? Que é 519-8035-6388. Ou no seu consultório, né? Ou no meu consultório, mas manda uma mensagem. Tá. Repete, por gentileza. 519-8035-6388. Doutora Ana Paula Rodrigues, obrigado pela sua participação. Um abraço. Obrigada, até a sua próxima Braulio. vinda ao programa aqui. Até. Até mais. Doutora Ana Paula, e o Davenir encerra trazendo suas últimas informações. Davenir, por favor, para falar. O Brasil tem mais de 10 mil criminosos procurados pela justiça há mais de 10 anos, né? O Brasil, no caso, procura, né, pela justiça há mais de 10 anos, mostra um levantamento do G1 no Banco Nacional de Mandados de Prisão, que reúne ordens de prisão de todos os tribunais do país, né? O número equivale a 3% dos 368 mil mandados de prisão que estavam vigentes, né, no início de outubro, quando o G1 extraiu os dados do portal mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, né? A última informação, então, que a gente traz aqui nesta manhã. Vamos trazer agora as ofertas de emprego. O pessoal que está procurando trabalho já neste início de semana, várias vagas, né, disponíveis no Banco de Empregos da SIC. Auxiliar contábil, controller, fotógrafo, atendente de parque, babá, analista de recursos humanos, analista financeiro, assessor de locação, trainee, vistoriador de locação, recepcionista, eletricista, monitor de entretenimento, maquinista, operador de cabine, auxiliar de produção, controle técnico em eletromecânico, barista, camareira, assistente comercial, auxiliar de cozinha, confeiteiro e confeiteira, almoxarifado, caixa, supervisora administrativa, vendedora de loja de parques, né? Essas são as vagas, então, disponíveis aí. O pessoal pode fazer o seu cadastro no site www.acicanela.com.br. Para amanhã voltaremos, então, a partir das 7 da manhã aqui no Grande Jornal Regional. Um grande abraço a todos e um bom começo de semana. Isso é da Avenida, até amanhã aqui no nosso GJR, a partir das 7, pela Clube 885, muito mais que rádio. O Grande Jornal Regional. Oferecimento Deporte Contabilidade, UX, Broker Turismo, Risul, Círculo Saúde, Escritomec, Lojas Labs, Grilos Shop. Muito mais que rádio. Muito mais que rádio. Clube 885. O governo do estado trabalha na reconstrução do Rio Grande. Para refazer pontes, estradas e outras estruturas afetadas pelas enchentes, vão ser investidos pelo menos 3 bilhões de reais. Entre os anúncios recentes estão as pontes Santa Bárbara na Serra, de Feliz no Vale do Caí, de Itati e de Sinimbu. São obras para reconectar cidades, movimentando a economia e facilitando a vida das pessoas. Plano Rio Grande, todos nós por todos nós. Governo do Rio Grande do Sul.